Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi jardín en el desierto y hoy vamos a aprender más algunos tips sobre cómo crear un jardín y que él sea lujoso durante todo el año. El tema de hoy será esas plantas para llenar los espacios vacíos de nuestro jardín y cómo utilizarlas y qué especie utilizarlas. Entonces voy a estar trayendo más o menos 10 especies hoy acá para ustedes para utilizar en diferentes situaciones. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos nuevamente a más un episodio acá en el canal Mi Jardín en el Desierto, ahora ya hace más de 2 años grabados en el sur de Brasil, en Salvador do Sul. Bien, pero no importa si estoy allá en Chile o acá en Brasil, siempre nosotros vamos a tener el mismo problema en nuestros jardines. Cerrar esses espaços que estão vazios devido a que uma planta murió ou terminou seu ciclo, ou também, como muitas vezes passa, estamos criando um novo espaço em nosso jardim e as plantas aún não tomaram seu tamanho ideal. Pero há certas plantas que nos vão ajudar nesse momento e vão ser cruciais que nós tenhamos elas em conta, porque elas vão salvar esse aspecto de nosso jardim. Bien, essas são as plantas llenadoras de espaços e vão ter diferentes características, pero algumas de ellas são importantes para elas serem consideradas então nesse grupo de plantas. Uma é que elas necessitam ter rápido crescimento e também fácil de propagar, seja por semillas ou também por esquerres ou por divisão de mata. Pero elas têm que ser rápidas e também abundantes em seu crescimento e desenvolvimento para que assim nós consigamos agarrar a ela de um espaço e poner a outro ou fazer os plantines ao início da temporada e tê-las já em grande tamanho para poner nesses espaços em nosso jardim. Há que acordar-se que nesses espaços muitas vezes eles já vão estar um pouco oscurecidos por las plantas alrededor. Ou seja que sempre é bueno fazer essa transição ao espaço que nós necessitamos llenar já com uma planta de grande tamanho para que assim ela não quede sombreada. Outro ponto interessante é que deveriam ser plantas que são boas tanto diretamente na terra, bem como em maceta, visto que assim nós vamos poder propagá-la em um espaço ideal dentro de um invernadeiro ou em um local com mais sombra, de mais fácil irrigação. E quando nós necessitamos dela, nós podemos poner ao meio de nosso parterre sem nenhum problema. E aí vem o próximo ponto que creio que também seria ideal, é que são plantas que vão sofrer menos estresse ao moverlas, visto que há algumas, quando nós tentamos transicioná-la de um lugar a outro, elas vão sofrer demasiado, desidratar-se e não vão agarrar suficiente força para conseguir desenvolver-se. Eu sei que esses são os pontos básicos dessas plantas llenadoras. E depois há uma categoria, não há um nome formal para isso, mas eu digo que são as plantas transparentes e as plantas sólidas. As plantas sólidas vão ser como, por exemplo, as sálvias ou um abutilon, que seria uma planta compacta que não vai deixar que nós vemos o que há detrás dela. Já as plantas transparentes seriam como, por exemplo, as verbenas, que vão criar um muro de color, pero aún assim nós vamos poder mirar o que há detrás dela. Isso é muito fundamental que nós sepamos, porque nós vamos poder jogar com as duas plantas de diferentes formas. Por exemplo, uma planta alta, sólida, nós não vamos poder poner adelante de nosso parterre, porque vai esconder e não vai deixar que a luz passe para a parte de atrás. Já uma planta translúcida, como a verbena, por exemplo, nós podemos mesclá-la alrededor de todo nosso parterre, criando volume, pero sem perder a visibilidade, ok? Sabendo disso, agora nós vamos começar a ver algumas das plantas que nós poderíamos utilizar como relleno em nosso jardim. Bien, uma das plantas que vocês sabem que eu amo de paixão seriam as verbenas. E nós podemos encontrar vários tipos, mas as que quero falar mais hoje são 2. A verbena bonariense, que é essa espécie alta que nós temos acá, e também a verbena rígida, que é uma planta muito parecida com essa, pero de tamanho baixo.
ou seja que ambas vão poder ser utilizadas, pero em diferentes espaços, visto que a rígida nós vamos a poder poner mais adelante de nosso parterre e a bonariense nós vamos poder poner em qualquer lugar. ¿Por quê? Porque essa é uma da categoria transparente. Eu sei que vocês podem ver que aonde ela nasce em meu jardim, eu las dejo porque não ocupam espaço em si, pero rellenam esses espaços muertos. Bien, la verbena bonariense va a ser perfecta acá en el sur de Brasil, en Argentina, en varios lugares ella va a ser espontánea. O sea que al final del verano ella va a empezar a crear semillas, van a esparcir por el jardín y van a empezar a propagarse y llenar normalmente el jardín en esos espacios que agarran un poquito de sol en el suelo, ellas van a conseguir germinar. Pero también nosotros vamos a poder hacer esquejes de la verbena rígida y también división de mata de la verbena bonariensis. O sea que en la base del suelo ella va a empezar a crear el inicio de la temporada en primavera como una forma compacta de hojas allá abajo y nosotros vamos a poder sacar matitas de ahí y esparcirlas en nuestro jardín. Essa vai ser uma planta que necessita pleno sol para desarrollar-se em sua melhor forma e também com bastante flores. E os tonos de ella sempre vão ser mais ou menos esse, el lily. Para mim, como me gusta mesclar então, fazer esses jardines mais caóticos com diferentes colores, texturas, principalmente para nossos polinizadores, eu vejo que ella cai bem em qualquer lugar. E essa então será a característica. Aunque eu tenho um cordão acá de muitas verbenas, aún assim eu tenho visão para todo meu jardim. Ela é perfeita para qualquer espaço. Bien, e hablando em perfeita para todos os espaços, ela sim vai preferir um suelo mais drenado e ela aguenta muito bem solos pobres, bem como arciosos ou arenosos. Ou seja, que é uma planta de muito boas características. E como lhe gusta esse suelo mais drenado, ela também vai aguentar muito bem dentro de macetas, fazendo com que seja uma boa llenadora de macetas também. E ela vai ser uma planta que vai florescer desde o início da primavera hasta o final de outono, ou seja que é uma planta muito boa porque ela vai trazer color e bastante néctar e pólen para nossos polinizadores durante quase todo o ano. Bien, otra planta muy buena llenadora de nuestro jardín van a ser los crisantemos, que van a florecer principalmente en otoño, cuando las noches están quedando más largas, pero también muchas de ellas van a florecer ahora en la primavera. Los crisantemos son conocidos como plantas de macetas, pero lo que muchos ignoran es que ellas quedan lindas como plantas para cerrar esos espacios abiertos en nuestros jardines. Y ellas van a desarrollar muy bien en el suelo. Ellas van a ser plantas principalmente del estrato bajo, o sea que alrededor de nuestro parterre, pero también nosotros vamos a tener algunas otras especies que van a ser de estrato mediano, o sea que un poquito más para atrás nosotros vamos a poder poner ellas. Ellas también para florecer bien necesitan tener una gran exposición al sol y van a querer el suelo un poquito más húmedo que nuestras verbenas, pero ellas se adaptan muy bien a diferentes características de suelo. Esas plantas van a ser muy buenas porque ellas son fáciles para transplantar de un lugar a otro. O sea que si nosotros la pusimos aquí, nosotros pensamos que ahora essa outra planta ou la dália vai empezar a ocupar esse espaço, nosotros podemos facilmente venir com a pala, sacar essa planta desse espaço e poner em outro que nosotros la necesitamos. Assim de fácil é o transplante e ela quase não vai quedar desidratada com o movimento de raízes. É uma planta muito versátil. E também o bueno é que nós vamos poder encontrar em diferentes colores, entre blancas, amarillas, bordeaux, rosas, de todas elas nós vamos poder encontrar e tenho de vários colores aqui em meu jardim porque me encanta. E também, se nós queremos fazer plantines para ter mais para poner alrededor de nosso jardim, basta venir acá em la base de nossa planta,
quebrar uma ramita e nós já vamos a ver que vai ter algumas raízes desarrollando cerca da base. Então, preferentemente, hacemos isso quando ela não tem flores, porque as flores sacam a energia, senão, la podemos cortar também. E a partir daí, ponendo um substrato úmido, rico, nós já vamos poder fazer uma nova planta. Ou também, nós poderíamos tentar ponendo diretamente em el suelo. Essa planta é uma planta sólida, ou seja que nós não vamos conseguir ver o que há detrás dela. Por isso, é bom calcular se elas são de estrato alto ou baixo para não bloquear nossa visão, ok? Bem, acá hay outra que quero mostrar. Essa amapola está querendo roubar a cena, pero nós não vamos falar de ella agora, e sim de la gaura, que aún não começou a florescer, pero nós já vemos que está cá se desenvolvendo flores. Essa planta vai ter em três formas: la blanca, la rosa e também uma um pouquinho mais difícil de encontrar, pero mais roja. Essa vai ser uma planta transparente de estrato mediano. Pero acá, como nós podemos ver, ela está em la parte frontal de mi parterre e não há nenhum problema porque não vai esconder tanto as outras que estão acá adelante. La gaura é uma planta muito fácil de conseguir fazer então plantines através também de divisão de mato. Ou seja que só venimos acá abaixo, arrancamos uma partecita acá abaixo e mira as raízes que ela tem a caixa desarrollando. Salieron dos. Então, essas daqui nós podemos pôr dentro de uma maceta para que assim ela continue desarrollando-se ou transplantá-la diretamente em nosso suelo. Vou enterrá-la acá para não matá-la. Pero essa é uma planta que vai se desenvolver muito rapidamente em primavera. Ela é uma planta perene, pero durante o inverno ela casi vai desaparecer para pronto em primavera já começar a desenvolver-se em 2-3 semanas, já vai estar mais ou menos desse tamanho e querendo florescer. Ou seja que é uma planta muito rápida em desenvolvimento e vai criar um bom relleno nessas partes que estavam huecas ao início da temporada. Gaura é uma que vocês necessitam buscar. Bem, outra que estou enamorada nessa temporada é a Silene coronária, que existe essa versão com flores fúcsias, mas também há outra que seria a versão aura, que tem flores blancas. Pero lo mais lindo de ella é su folhaje, que nos vai atrair uma atenção durante todo o ano, visto que ela é um pouco peludita e uma coloração blanca que faz um contraste muito lindo com o resto das plantas de nosso jardim. A Silene é uma planta que cria muitas semillas que facilmente germinam, ou seja que essa é uma das únicas que eu encontro plantines dentro de mi césped que é bem cerrado, visto que ela tem um grande poder germinativo. Ou seja que guardar um pouco dessas semillas ao final da temporada ou esparci-las diretamente em nosso jardim vai garantizar que todos os espaços huecos sejam llenados com essa planta. Ano passado, eu só tinha uma planta ao outro lado, em outro parterre, e todas essas apareceram espontaneamente em meu jardim. Ou seja que, sem nenhum trabalho nosso, ela já vai começar a rellenar esses espaços vazios por vontade própria. Não importa se as plantas são perenes ou anuais, essas plantas llenadoras vão conseguir cumprir seu papel facilmente. As perenes, visto que elas são de muito fácil transplante e vamos poder levá-las de um lado a outro em nosso jardim ao redor do ano, bem como essas anuais que vão germinar solas ao redor de nosso jardim. Elas são incríveis. Bem, e acá nós podemos ver duas cositas. Bem, uma é alguns desses momentos que nós temos esses espaços abertos em nosso jardim. Esse foi um caso que um armadillo vino 2 noites atrás acá e revolteou toda essa parte e deixou esse canto pelado. Pero facilmente eu vou conseguir arreglar esse espaço, visto que há uma espontânea muito boa acá abundantemente. Essa planta vai ter versões anuais quanto perenes, que vão poder ser utilizadas em diferentes formas. Essa cá é a Rudbeckia Goldsturm anual, a qual também
todas as semillas yo diría que van a germinar. Y es lo que nosotros podemos ver acá. Ano passado yo tenía una planta madre acá e agora eu tenho todas essas plantitas acá, que eu já transplantei muitas e aún tenho muitas que deixei acá. Facilmente nós vamos poder destacá-las do suelo. Elas saem facilmente com muitas raízes e vamos poder poner nesses espaços abertos. Obviamente vamos dar uma regada posteriormente, pero elas vão agarrar muito fácil. La Rudbeckia, essas anuais tendem a ser de extrato médio, dando um aporte mais sólido a nosso jardim, com muitas flores buenas para abejas, mariposas amarillas. Já ao outro lado do jardim, nós vamos a ter o outro tipo de Rudbeckia. Bien, acá nós podemos ver uma das Rudbeckias perenes, que seria a Rudbeckia lacinata, pero temos algumas outras variedades acá em meu jardim. Essa lacinata vai ter uma flor doble, o que não é tão bueno para nossos insectos, visto que é mais difícil de chegar ao pólen. Pero também é uma planta muito linda e ornamental. E essa já vai ser uma variedade que eu digo que é mais transparente, visto que a planta vai ser bem baixa em seu folhagem e somente quando ela está criando os pendones de flores, ela já vai quedar um pouco mais erecta, com muito poucas hojas e com os pendones, as cabeças de flores allá arriba. Ou seja que basicamente é um tronco recto pelado com as flores allá arriba, ou seja que nós podemos ver hacia atrás. Nesse caso, não tanto, porque eu tenho ela ao meio do vetiver acá e ele sim vai ser uma planta sólida. Pero são plantas muito lindas e como elas são plantas perenes, nós vamos poder fazer a divisão de mata antes da floração, bem como sacarla facilmente e movê-la de um lado a outro. Solamente que as Rudbeckias elas têm um sistema radicular bem forte, ou seja que vão necessitar uma pala para fazer esse trabalho. Pero as Rudbeckias perenes são óptimas como transparentes de extrato alto para poner detrás de nossa bordadura e dar um pouquinho mais de profundidade a nosso jardim. De verdade, é uma planta incrível. Bem, como se diz em Brasil, eu não quero quedar pegando en la misma tecla, pero tenemos que poner la salvia en esa lista. La salvia va a ser buena para jardines que no son tan pequeños o jardines de fácil manutención que nosotros no queremos tantas cosas anuales y así tener una planta que va a quedar año tras año y va a tomar hasta 1 metro cuadrado de nuestro jardín. O sea que si ustedes quieren repeticiones o un jardín de fácil mantenimiento, las salvias van a ser su solución. E nós vamos a ter como essa uma sálvia mais oscura, vamos a ter a sálvia pinha, que vai ter uma coloração mais rojiça, também a leucanta, que vai ter um tono um pouco mais plateado, ou seja que temos diferentes versões dessa planta para pôr em nosso jardim. Só vocês têm que cuidar que hasta agora nós hablamos de plantas que aguentam hasta pequenas heladas durante o inverno, pero as sálvias sim vão necessitar proteção, pero facilmente também nós vamos poder fazer esquerres de ellas. Ou seja que, como já mostrei várias outras vezes acá no canal, é só agarrar na estaca, sacar o pendão floral, eliminar as hojas de abaixo e com isso nós já vamos assegurar de passar o inverno para que na próxima primavera nós já tenhamos uma floração abundante como essa. Las salvias são plantas sólidas, ou seja que temos que dibujar bem aonde nós vamos a ponerla, visto que ela não vai deixar que se permeie luz por detrás de ella. Acá nesse caso, eu utilizei então um extrato baixo, capuchinas para llenar esse espaço de abaixo que não agarra tanta luz e as salvias não vão produzir flor, e detrás eu puse uma budlia que vai ser de extrato muito mais alto que a salvia e vai dar então um contraste muito bonito de colorações acá. As salvias, además de serem fáceis de replicar por esquerres, também vão ser fáceis de ser transportadas de um lado a outro. Ou seja que, igual que eu hice acá uma semana atrás, eu me aburri de ter tantas salvias e que queria espaço para pôr mais anuais, eu só vim com minha pala, arranquei elas e hice uma bordadura com elas ao outro lado de meu jardim. Só garantissem na primeira semana de regarla bem, porque é uma planta dramática e vai quedar bem com as hojas
hojas caídas, ou seja que se asseguramos na primeira semana um bom riego para que as raízes empecem a firmar-se bem, essa planta vai sobreviver a qualquer transplante. Outra planta que nós temos que levar em consideração são os Ageratum, que há tanto anuais como perenes. Esse acá é um anual que consegue semear e germinar prolificamente solo em nosso jardim. Ou seja que ele naturalmente vai encontrar esses espaços vazios ao início da temporada e vai começar a tomá-los, como passou acá nesse parterre de pradeira que eu tinha, que eu abandonei e assim ele começou a tomar conta. O Ageratum vai ser então plantas de estratos baixos, tendo algumas espécies, principalmente as perenes, que vão chegar a ser estrato médio, hasta quase 1 metro. Elas são plantas um pouco mais sólidas, mas como são bem bajitas em la maioria de suas formas, elas não vão a ter nenhum problema e vão a ser muito boas porque vão conseguir enfriar um pouco o suelo, principalmente em la época de verano. Elas vêm nessas colorações um pouco mais azuladas e são incríveis para nossos polinizadores. Ter semillas de Ageratum ou fazer também macetas ao início da temporada vai ser um ótimo recurso para ter em mão e pôr então nesses espaços vazios de nosso jardim durante a temporada de primavera a outono. E outras duas que aún não estão em seu extremo esplendor acá em meu jardim, pero que em verano elas vão dominar o paisaje, são tanto os cosmos, que nós temos muitas plantinhas acá, bem como las cinhas. Essas duas vão ter su bloom principalmente em verano, pero vão se delongar hasta o final de outono, hasta as primeiras heladas. E elas também vão criar milhares e milhares de semillas que nós podemos recolectar e começar a ser almacigueiros durante o inverno, para que assim, ao início da temporada, nós já estejamos mais adelantados que isso. Essas acá são cosmos sulfúreos, que são muito mais agressivos e vão dar então uma planta um pouco mais sólida. Pero também nós vamos a ter os cosmos bipinnatus, que vão ter em diferentes colorações, entre blancos, rosados, e eles vão ser menos agressivos, vão proliferar menos, pero também vão criar uma sensação de jardim de hadas em suas casas, además de dar muito alimento para nossos polinizadores também. Já as cinhas vão ser consideradas sempre plantas sólidas, mais ou menos de estrato médio, sendo que há algumas híbridas que podem ser estrato baixo. Elas também, depois de plantadas um ano, sempre vão aparecer novos plantines ao início da outra temporada. Ou seja que cosmos e cinhas são plantas muito versáteis que sim ou sim nós temos que considerar em nosso jardim. E claro, se nós vivemos em suelos calcários, que não é meu caso, pero como eu arreglo o suelo dessa zona, acá sim se dão, são as amapolas, que também ao início da temporada vão criar um tapiz de flores lindas, que podem ser consideradas então de estrato mediano. Se nós utilizamos elas em densidade, elas vão ser sólidas, pero uma aí, uma cá, vão ser muito boas e vão ser transparentes, dando só um aire de efemeridade, com suas hojas que parecem seda e uma coloração tão vibrante que vai fazer com que nosso jardim pareça de outro mundo. Bien, creo que se ustedes tienen esas flores en sus casas, ustedes están seguros para la temporada y no va a haber ningún espacio vacío en sus jardines. Creo que uma das coisas mais importantes para que nossos jardines parezcan lujosos e impecáveis é que nós não consigamos ver a terra, o suelo. Eu creio que esse é um sinal que o suelo está bem adubado e também bem cuidado. Também fortalecendo assim com que os micro-organismos do suelo consigam bastante alimento durante toda a temporada e cada vez nosso suelo quede mais rico. Se vocês creem que eu me olvidei de alguma planta llenadora que vocês creem que é uma boa solução para todos os tipos de jardim, por favor, comentem acá abaixo. E se les gusta esse tipo de vídeo, por favor, comentem, pongan me gusta, para que assim nós hagamos mais vídeos como esse. Espero que les haya sido útil e hasta la próxima. Tchau!